Oi, galera dos sextos anos, tudo bem com vocês? Vamos começar então com o nosso primeiro vídeo explicando, né, sobre a atividade, que no caso é a atividade da semana 17 de abril. Eu vou me organizar para montar vídeos das semanas anteriores, tá bom? E também eu quero muito, é que eu ainda não consegui me organizar para isso, porque não é nada fácil. Quero criar um vídeo ensinando a fazer o cubo, porque eu percebo, já tem alguns anos que eu tenho percebido isso, e esse ano não foi muito diferente não. A dificuldade de vocês em montarem um cubo, no caso vai ser um cubo matematicamente perfeito, com as medidas perfeitas, não é o que eu quero de vocês no desenho. Só aquelas pessoas que são muito perfeccionistas, querem fazer algo bem estilo arquiteto e engenheiro, né? Tudo bem medidinho, fiquem à vontade. Mas eu quero que aproxime-se de uma certa perfeição de proporção na hora de montar o cubo. Então vou montar um vídeo ensinando quanto a isso. Porque para atingir um momento, você desenhar um cubo de forma livre, né, sem usar régua, sem nada, e sem ter muito erro nos traços, isso é com o tempo, né? Não é de hoje para amanhã que a gente consegue isso. Bem, vamos direto para o nosso objetivo, que é a atividade da semana 17. Então vamos lá. Deixa eu entrar no Google Classroom, ou seja, Google Sala de Aula. Também vou entrar na apostila. Não, peraí. Ai. Desculpa. Vou entrar na apostila dos sextos anos, né? Como eu disse para vocês, pessoal, vá no final do arquivo, né? Vai no final do texto, lá tem as atividades, veja quais são as questões que têm que ser respondidas, porque na hora que vocês forem começar a realizar as questões, você já vai estar sabendo o que procurar, o que responder no, ao ler o texto. Desculpa, já era para estar com isso pronto. Bem, eu não sei, acho que eles fizeram errado. Eu vou pegar o do professor mesmo, então a partir daqui a gente chega nas questões. Pronto. Então, a primeira pergunta é: o que você entende por cultura popular, né? Então a gente vem aqui no final, vamos conferir quais são as questões que são para ser realizadas. Como vocês na semana anterior, na semana do dia 10 de agosto, já responderam todas as questões da página 4, só que de forma livre, sem ter ideia do assunto, essa semana a proposta agora é responder as mesmas questões, só que agora com a leitura, com a compreensão do que está sendo pedido em cada uma delas. No caso, aquelas questões que são questões pessoais não precisam ser respondidas novamente, né? Você vai colocar a mesma coisa de novo para quê? Então, nosso objetivo é responder essas 4 questões, a 1, a 2, a 3 e a 7. A questão número 1, o que você entende por cultura popular? Então, a gente volta no texto, né? Desculpa.
A gente volta no texto. Cultura popular. Então, aqui você vai ter que explicar o que é cultura popular. Então, você vai ler o texto e vai ver o que o texto está dizendo, está definindo, né? Está conceituando que vem a ser cultura popular. Primeira coisa, o que é conceito, conceituar? O que é definir? Então vamos lá. Conceituar, definir, é explicar, certo? Então, quando algum professor, alguém chega para vocês e peça, qual que é o conceito de cultura? Qual que é o conceito de arte? Ele quer saber a explicação. Ele não quer saber exemplos. Como assim? O que é arte? Que já foi perguntado várias vezes para vocês, e quem teve as devolutivas viu que algumas pessoas erraram porque colocaram que a arte é pintura, escultura. Não, gente. Isso não é conceito, isso não é definição, isso não é explicação. Você colocar que a arte é pintura, escultura, você está dando exemplos de formas de se fazer arte. E não foi o que foi pedido na questão, certo? Então vamos aprender isso, que isso pode ser um assunto novo na vida de vocês, agora do sexto ao nono, né? Então, vamos lá. Vamos pegar a seguinte situação. Suponhamos que você acordou, né? E na hora que você acabou de abrir os olhos, vem na sua cabeça, na sua memória, na sua mente, uma coreografia de uma música que você ouviu ontem, anteontem, não importa quando, mas surgiu. Você acordou com uma coreografia dessa música. As pessoas estão vendo essa ideia que você está tendo? Ideia. As pessoas estão vendo? Claro que não. É uma ideia, está aqui na sua mente, né? Então, para que as pessoas possam ver essa ideia, para que as pessoas possam saber o que você está pensando, você tem que fazer uma coisa que a gente chama que é materializar. O que é materializar? É você pegar uma ideia e tornar ela perceptível para que as pessoas a percebam. Então, percepção é perceber, é o que? É você ver, ouvir, sentir. Exatamente, é os 5 sentidos. Então, percepção de alguma coisa é utilizar os nossos sentidos para visualizar, apreciar aquilo ali. Então, para que as pessoas possam perceber a sua ideia artística, você tem que materializá-la, certo? Então, tendo isso na cabeça, vamos lá. O que é arte? Arte é uma forma de você expressar e comunicar. A sua ideia artística é uma forma de você transmitir uma ideia, uma informação. Isso é comunicação. Comunicar, transmitir ideias, pensamentos, né? E expressão é você transmitir sentimentos. Uma coisa é você pegar e falar uma informação, igual a gente vê muito em jornais. Outra coisa é você pegar aquela informação e fazer uma interpretação artística em cima daquilo ali, igual a gente assiste em novelas, igual a gente assiste em stand-ups, né, que são aqueles vídeos de comédias. Tá vendo a diferença entre comunicação e expressão? Beleza. Então você teve a sua ideia artística. Agora você que precisa pegar essa ideia artística e transmitir para as pessoas. Ou seja, você precisa fazer. Se você tem uma ideia de uma coreografia para que as pessoas percebam, vejam, você precisa fazer. Ou seja, você precisa dançar aquela coreografia. Então você está fazendo. O ato de fazer é o ato de manifestar. Ou seja, manifestação artística, dança, música, né? É o que? É você fazer, é você transmitir uma ideia artística, certo? Então, fazer arte e manifestação artística é a mesma coisa. Então, o que é arte? A arte é uma forma de expressão e comunicação. E o que é manifestação artística? Quais são as manifestações artísticas? Aí sim, tem as convencionais, as não convencionais, mas aí já é outro assunto. A gente já até desviou muito do assunto.
Então agora aqui no texto, voltando ao texto, vai estar escrito assim, cultura popular. O que é cultura popular? Então ele quer o conceito, a definição. Detalhe, será por que isso aqui está em negrito, né? Está mais escuro? Isso está mais escuro por algum motivo. Será por quê, né? Por que será que isso aqui está mais escuro? Certo? Isso aqui é a mesma coisa? É como eu disse para vocês no vídeo anterior, no primeiro vídeo. Quem não assistiu, volta nele. É com relação a dicas. Você precisa saber o que é cultura popular. Leia e entenda. E tente se responder com as suas palavras. Porque aí você vai escrever menos do que fazer cópia. Nesse caso aqui até que é uma cópia pequena, né? Então se você entendeu, tá tranquilo, certo? Então essa é a compreensão com relação à primeira pergunta. O que é cultura popular, né? Aqui está falando que cultura é tudo aquilo produzido pelo conhecimento humano. Isso é o conceito de cultura popular? Cultura é tudo aquilo produzido pelo conhecimento humano. Tudo aquilo. Então, cultura popular vem de povo. Tudo que é produzido pelo povo. O que é o povo? São as pessoas. A gente usa o termo popular para dizer as pessoas que são mais humildes, né? Fora do conhecimento científico. Por exemplo, a música, um funk. O funk é uma cultura popular, é uma música popular, é uma música que veio do povo. A Anitta, a Ludmilla, né, que fazem funk, elas não entraram numa faculdade de música para aprender a cantar, não entraram numa faculdade de dança para aprender a dançar. Vocês estão tendo conhecimento científico dentro das artes. São conhecimentos comprovados dentro da arte. Eu não posso chegar para você e falar uma coisa, por exemplo. Eu não posso chegar para você 7 horas da manhã e fazer você cantar a manhã inteira sem fazer um aquecimento vocal. Quem participa de coral sabe disso. No coral, a gente primeiro faz aqueles vocalizes, aqueles aquecimentos vocais para poder cantar, porque senão eu vou estragar as suas pregas vocais, as suas cordas vocais. Você pode ficar com um problema na voz para sempre. Isso é um conhecimento científico comprovado, certo? Então, todo o conhecimento humano, todo conhecimento produzido pelo ser humano é cultura. Então, aqui não está dizendo popular, aqui está dizendo tudo, tanto o conhecimento popular como científico, certo? Mas no caso, a pergunta é o que é cultura popular? Aí sim, você vai te falar que cultura popular é tudo aquilo produzido pelo povo. É todo conhecimento produzido pelo povo, certo? Aí, a segunda questão pergunta o seguinte: o que você entende por dança popular, dança folclórica paulista e brasileira? Opa, 3 perguntas. Né? Ele quer saber o que você entende, o que é dança popular, ele quer entender o que é dança folclórica paulista e o que é dança brasileira, certo? Então vamos lá. O que é dança popular? Opa, nossa, que professor legal! Os títulos das questões são os mesmos títulos, as perguntas que estão sendo feitas, o assunto da pergunta é o título de cada, vamos chamar de capítulo, né, do texto. Olha que legal. Dança popular, folclórica paulista e brasileira. O dança a gente viu que é uma coisa. O que é dança? Dança é arte, não é? É uma forma de manifestação artística. Se arte é todo conhecimento produzido, se a arte é uma forma de expressão e comunicação, então dança é uma forma de comunicação e expressão, só que através do movimento corporal, né? Então isso é dança. Dança popular. Dança popular, o que é? A gente viu que popular é do povo. Então dança popular é a dança produzida pelo povo. Então a dança da Anitta, a dança da Ludmilla é uma dança popular,
certo? Aquele forró que a gente conhece lá do Wesley Safadão é uma dança popular, certo? O Turma do Pagode é um pagode, é uma coreografia de uma dança popular. E dança folclórica? Será que é a mesma coisa? Primeiro, o que é folclore? A gente sabe o que é folclore? Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que quer dizer a palavra folclore. O que é uma dança folclórica? É uma dança que pertence ao folclore. O que é folclore? Então, a gente vai pegar, dar uma lida, entender e responder. Eu esqueci de falar no meu primeiro vídeo, eu vou falar de novo aqui. De novo não, vou falar aqui. Vocês estão tirando muitas poucas dúvidas no WhatsApp. O WhatsApp está aí para tirar dúvida, certo? Podem me perguntar das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvida. Eu não vou dar a resposta direta. Eu vou pegar, vou tentar te ajudar a chegar na resposta. Se eu perceber que não estou conseguindo te explicar melhor, aí sim eu te falo, a resposta está aqui, a resposta é isso aqui. Mas uma coisa que eu quero muito de vocês, e isso eu não abro mão, é ajudar vocês a se tornarem pessoas pensantes. Pessoas que conseguem ler um texto, interpretar, analisar e tirar a resposta, fazer a resposta de acordo com aquilo ali. E muitas vezes eu vou criar perguntas que vai sim te fazer pensar, tá bom? Então você vai ler, entender o que é folclore e depois você vai pegar e escrever o que você entendeu que é dança popular folclórica, né? Dança popular é a dança do povo, e dança folclórica é a dança do povo, só que tem uma diferença entre dança popular e dança folclórica. Aí a situação fica mais específica ainda. E paulista, dança popular, dança folclórica paulista. Paulista são as pessoas que moram no estado de São Paulo, onde a capital é a cidade de São Paulo, né? Então, essa dança popular paulista ou essa dança folclórica paulista é uma dança que foi inventada, criada pelos paulistanos, pelos paulistas, quer dizer, ok? Por exemplo, vamos pegar o axé. O axé é uma dança popular brasileira que veio da Bahia. O frevo. O frevo é uma dança popular brasileira que veio lá de Recife, Pernambuco. Ok? Então, existem sim danças que foram inventadas dentro do estado de São Paulo. O texto, quando vai falar de cultura popular, ele vai explicar essas questões das produções locais, né? Tanto que a gente até vê aqui citando as lendas de Porto Feliz, né? Então são produções populares do povo da cidade de Porto Feliz, né? Já a dança popular brasileira é aquela que já atingiu o Brasil inteiro, que é o caso do forró, que é o caso do samba, do pagode, do funk. Então isso já larga de se tornar uma dança do regional, né, da região de São Paulo, por exemplo, se torna uma dança nacional, que é a dança brasileira, ok? Aí, vocês conhecem os fatores de movimento? Quais? Agora vocês vão conhecer, né? Estão conhecendo. Que legal, fatores do movimento. Pessoal, pensa comigo o seguinte. Vou usar a música como exemplo. Para a gente fazer música, a gente precisa de um elemento, a gente precisa de uma coisa, né? Essa coisa a gente não pode usar o termo coisa, que é um termo vulgar. Então, na área científica, na área do conhecimento, que a gente chama de conhecimento erudito, a gente não pode ficar usando a palavra coisa. O que é aquilo? É uma coisa. Não, não existe coisa. Tudo tem nome, né? Então, no caso, fatores do movimento ou
ou elementos básicos da dança são as mesmas coisas, né? As mesmas coisas. Significa a mesma coisa. Ou seja, no caso da música. A música, para você fazer música, você precisa de um elemento. Esse elemento tem que existir. Essa coisa tem que existir. Não é impossível você fazer música sem o quê? Sem o som. Se você está cantando, você está fazendo música. A voz, a sua voz, a voz de quem canta é um instrumento musical também, não é? E todo som, todos os sons, todo som, ele tem 4 características, que a gente chama de parâmetros. Parâmetros e características é a mesma coisa. Toda música tem 4 parâmetros, 4 características, que é o timbre, a altura, duração e intensidade. O que é o timbre? O timbre é a capacidade que a gente tem de identificar um som. Nesse momento está chovendo. Eu preciso abrir a janela, olhar lá fora para saber que está chovendo? Não, não preciso, porque daqui eu ouço o som da chuva, eu estou ouvindo um som. E eu tenho a capacidade de identificar esse som porque ele tem uma característica própria que identifica ele, que é o timbre. O som da chuva, ele pode ter uma duração longa e curta. Então todo som ele pode ser longo, curto, mediano, no meio do caminho, né? Todo som ele pode ser forte, fraco, fraquíssimo, meio forte, meio fraco. Isso é a intensidade do som. E tem a questão da altura. Ele pode ser agudo, como ele pode ser grave. Então isso são características de som. Todo som tem essas características. Todos. Impossível existir um som sem essas características, certo? Ah, professor, tem como fazer música sem som? Até tem. Só que aí no caso, por mais que esteja indo contra o comum, está usando uma característica do som, que é o caso da duração, né? Está em silêncio de acordo com uma determinada duração de tempo, certo? Agora, vamos levar isso que eu acabei de explicar sobre os elementos básicos do som para a dança. Para a gente dançar, um elemento básico tem que ter, que é o corpo. É impossível uma dança sem um corpo. Ah, mas as plantas dançam, né? A gente podia falar assim, as plantas dançam. Sim, mas para elas dançarem, ela é um corpo. O que é um corpo? É algo perceptível, palpável. Até os animais. Ah, o animal dança. Tudo bem, para ele dançar, ele é um corpo, ele é algo perceptível, palpável. Certo? Então, para dançar, a primeira coisa que tem que ter básico é o corpo. E esse corpo, eu tô parado, então eu não tô dançando. Para eu dançar, esse corpo ele tem que ter algumas características necessárias. Não tem como dançar sem essas características. Quais são? Essas características necessárias para dançar são o tempo, o peso, a fluência e o espaço. Então, esses 4 elementos aqui são os elementos pertencentes aos fatores do movimento. Ah, então, professor, mas não entendi. O que é o fator do elemento? Isso é fatores do movimento, ou elementos básicos da dança. Isso não é conceito, isso não é definição, pelo que o senhor explicou sobre conceito e definição. Realmente, não é? Então, o que é fatores do movimento? Fatores do movimento ou elementos básicos. Melhor, você vai colocar lá que fatores do movimento. O que é fator do movimento? Fatores do movimento são os elementos básicos necessários para que uma pessoa possa dançar. Isso é fator do movimento. Então, os fatores do movimento são as características básicas, os elementos básicos necessários para que uma pessoa possa dançar. Quais são os fatores do movimento? Aí sim, né? São eles o tempo, o peso, a fluência e o espaço, certo? Então,
Essa seria a resposta da questão número 3. Aí o texto pega e começa a explicar, de certa forma, cada um deles. Esse texto é uma primeira explicação. Na próxima semana, semana do dia 24, a gente vai ver essas explicações novamente e vai dar uma aprofundada de forma mais científica, mais técnica, certo? Então, para a gente dançar, tem que ter o tempo. O tempo da dança está muito relacionado com o tempo da música, né? Então, a música ela pode ser rápida, pode ser lenta. Não tem como você dançar de forma rápida, com movimento rápido, numa música lenta. A música está pedindo movimentos lentos, né? Então, está relacionado com isso. Peso. O peso não tem nada relacionado com você ser com a sua massa corpórea, ou seja, não tem nada a ver com o fato de você ser obeso, gordinho, fofinho, magrelo, né? Não tem nada a ver com isso. O peso tem a ver com a forma como o movimento você vai fazer. Como assim? Aquelas pessoas que dançam hip hop, dança de rua, principalmente dança de rua, às vezes o movimento que você vai estar representando é um movimento de um gigante. O gigante, ele dá a sensação que o peso dele, que os passos dele são pesados. Então você vai representar um peso na sua coreografia. Diferente do pagode, do axé, do funk, que é uma música que pede movimentos mais rápidos. E também pede uma leveza no corpo. Então pessoa gorda, pessoa obesa não dança samba, pagode, funk. Dança também, é o que eu tô falando, não tem nada a ver com massa corpórea. Então pode muito bem uma pessoa ser com um peso acima, muito acima do comum, e na hora de conseguir ter a habilidade, a desenvoltura necessária para dançar funk, dançar pagode, dançar samba de forma rápida. E é uma dança de leveza, então ele mesmo ele sendo com a massa corpórea muito elevada, ele vai estar mostrando a leveza do peso da mesma forma. Fluência tem a ver com a continuidade dos seus movimentos. Então, quando você está dançando, aquela liberdade, desenvoltura dos movimentos, dos braços, das pernas, aquilo ali causa o que a gente chama de fluência, tá? É a liberdade dos movimentos. E espaço é o espaço que você usa para dançar. Tem dança que você ocupa um espaço muito pequeno, é o caso do pagode. Né? Você pode dançar samba, pagode num espaço pequenininho. O funk é a mesma coisa. O funk você pode usar um espaço pequenininho para dançar. Já o frevo você tem que usar um espaço maior. O tango, que é uma dança argentina, então, piorou, né? Aí você precisa ocupar um espaço maior. O samba que eu tô falando é o samba partido alto, o samba próximo do pagode. Já o samba de escola de samba, que é o samba de salão, que é aquele samba em dupla, você já precisa de um espaço maior para poder desenvolver a coreografia, né? Então tem a ver com a questão espacial, tá bom? Vamos só confirmar. Aí o texto pede para vocês as questões 1, 3, 4 e 7. 1, 2, 3 e 7. A 1, 2, 3 e 7. O que você entende por espaço e tempo na dança? Bem, é o que a gente acabou de conversar, né? Agora eu não vou explicar mais não, já expliquei, senão eu vou contar a resposta e não é o objetivo, tá bom? Então aí você lê o texto, dá uma analisada e escreva com as suas palavras o que você entendeu que é o tempo na música, o que é o espaço o que é o tempo na dança e o que é o espaço na dança, tá bom? Bem, pessoal, se cuidem. Bom trabalho. Qualquer dúvida, corre lá no WhatsApp e me pergunta, certo? Vamos lá, vamos trabalhar, que o objetivo aqui não é nota. O objetivo é a gente aprender, adquirir conhecimento, tá bom? Boa sorte a todos. Fica com Deus.